Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. A lição de hoje é Pechá, essa expressão hebraica que simboliza libertação, passar por cima, e ela está cheia de rituais, cheia de significados, simbolismos que representam a realidade. Aquilo que era feito com um cordeiro lá na hora da instituição da Páscoa, deveria ser feito no futuro com o próprio Filho de Deus, quando ele deu a sua vida por nós. Não saia daí, aproveite a lição, se inscreva, curta o nosso canal e também compartilhe. O texto básico é Êxodo 12, 17 a 23, e ele traz aqui uma explicação declarada do qual era o papel principal do sangue. Aquele sangue que era aspergido, pego de uma bacia e aspergido nos umbrais da porta e no alpendre principal da porta. Eu fico imaginando quanta emoção aquelas famílias judaicas experimentaram naquele anoitecer, quando Moisés, durante o dia, diz para eles: por favor, não se esqueçam de matar o cordeiro e de colocar o sangue sobre os umbrais da porta. Você sabe como é ser humano, né? É possível que algum israelita, algum judeu, ou seja, algum hebreu, que naquela época era a nação hebreia, escrava no Egito, descuidadamente foi deixando passar o horário. Eu fico imaginando que aquele casal que se apressou, matou o cordeiro, já logo colocou o simbolismo na porta da sua casa, olhando para o vizinho que estava todo atrasado, enrolado, envolvido com as coisas do dia, e não tinha tomado a providência ainda. O cordeiro nem havia sido morto, já estava escurecendo, estava chegando a hora da noite. E com que vigor e com que interesse, quem estava pronto, até meio angustiado, falando para o outro: rapaz, não brinca com isso, é sério. Qualquer hora o anjo vai passar aí. Então você está atrasado, e talvez se levantando, organizando a sua vida e ajudando o próximo vizinho a fazer a coisa ficar em ordem. Quanta emoção vivida ao cumprir uma ordem divina. Não é diferente de hoje, que nós temos que estar alertas às recomendações de aceitar o Filho de Deus como nosso Salvador. E quanta gente à nossa volta adormecido, deixando para a última hora, cuidando de outras coisas e não levando em conta que o juízo de Deus, quando vier, ele será taxativo, retributivo sobre aquelas pessoas que não se prepararam e não aceitaram Jesus como o seu Salvador. Hoje, quando eu ministro estudos bíblicos, quando eu tenho aquela ansiedade natural de saber o que vai acontecer e ver que a pessoa não está se preparando. Ontem eu visitei uma das nossas irmãs e ela estava dizendo da tristeza que ela estava sentindo. E eu falei: por que você está triste? Porque eu tenho estudos bíblicos para minha vizinha e eu fiz diversos apelos e ela não aceitou. No último apelo ela disse: olha, eu vou acertar algumas coisas aqui da minha vida e aí depois eu vou batizar. E ela morreu essa semana. Quão triste é saber, quase salvo e perdido. E aí a lição traz a importância do sangue, o sangue do animal, um elemento central nessa celebração. Ali o sangue demonstrava que tinha que ter fé no livramento reservado àqueles que estavam sob a proteção do sangue. Deus quer livrar você e você precisa estar atento a isso. Além do sangue do animal, que simbolizava essa proteção, era um sinal de vida em meio à morte iminente, o sangue também era um sinal para indicar as casas em que eles se encontravam. O anjo ia passar e iria respeitar e poupar a casa onde houvesse
a presença do sangue. Aqui nós vemos na lição que o Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois a Páscoa apontava a libertação da escravidão, da jornada da terra, mas também apontava para o sacrifício de Cristo, para a libertação dos pecados, através do seu sangue precioso. Um outro elemento que entra em discussão aqui na lição da semana é o fermento. Na noite da Páscoa, os pães deviam ser preparados sem fermento, ou seja, o fermento aqui nesse contexto simboliza o pecado. E o pecado não podia fazer parte desse ritual sagrado de consagração e de espera para a chegada do anjo da maldição, ou anjo da destruição. O pecado tinha que ser deixado fora. E quando eles comessem aquele pão asmo, ele deveria ser sem a presença do fermento. Duraria então uma semana sem a presença do fermento. Os ramos de hisopo eram molhados no sangue, simbolizavam a graça purificadora de Deus. Então você vai encontrando aqui vários simbolismos, né? O cordeiro devia ser preparado inteiro, não podia ser quebrado nenhum osso, devia estar correto como Cristo estava inteiro e não foi quebrado nenhum dos seus ossos. A carne deveria ser comida para alcançar o perdão dos pecados. Não bastava crer em Cristo, devia-se ter fé e receber a Cristo constantemente como nutrição espiritual. Assim como na palavra fala, se vocês não comerem a minha carne, vocês não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas. Isso simbolizava a amargura da escravidão, do cativeiro no Egito. O fermento do pecado deveria ser afastado de todos que recebessem a vida e a nutrição de Cristo. E assim é até os dias de hoje. Cada aspecto dos ritos sagrados da igreja, a Santa Ceia, o batismo, substitui a Páscoa do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, substitui a cerimônia da circuncisão e a cerimônia do batismo, da Santa Ceia, de lavar os pés, de você se consagrar a Deus com um pão sem fermento e um suco sem ser alcoolizado, simbolizam uma cerimônia ritual sagrado, puro, santo, da habitação de Cristo na nossa vida. Que a gente possa ser sábio em buscar nesse simbolismo a representação da verdadeira ligação com Cristo, comunhão com Ele, preparo para a volta do Senhor Jesus. Vamos nos absorver de Cristo, vamos tomá-lo totalmente em nossa vida e permitir que Ele faça a diferença em nossa existência. Logo Jesus voltará dos céus e a gente quer preparar você e está preparado para isso também. Participe aqui sempre da nossa lição e compartilhe com outros amigos para que essa bênção seja colocada sobre a sua vida também. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a entender, a fechar essa cerimônia que hoje substituída é pela Santa Ceia. Que a gente faça isso com muita reverência, com muita consagração em nossa vida, nos preparando para a volta do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu sigo o mapa do dia e você?